pessoal, nós estamos indo para mais um Papos da Vida e hoje com um convidado excepcional, Guilherme Shelby, que está aqui com a gente para a Conferência da Família e para participar do nosso podcast Papos da Vida. Fala, Guilherme, como é que você está? Que bom estar aqui, pastor Danilo, um prazer estar com vocês também. Muito legal. Guilherme, nós estamos aí, falando sobre família, sobre o valor da família, sobre o que a família significa para nós. Foi a primeira instituição de Deus, lá em Gênesis ainda, antes dele instituir a igreja, ele institui a família. E, infelizmente, com o passar dos anos, dos séculos, nós aí começamos a perder um pouco, do que de como precisa ser gerido, de como precisa ser cuidada, de como precisa ser protegida, E nós sabemos que hoje no Brasil aí, você tem sido aí uma voz, no que diz respeito à proteção, à instrução, à munição de pais, de educadores, no que diz respeito às crianças, aos adolescentes. Então, nós gostaríamos que você se apresentasse aí, um pouquinho de quem é o Guilherme Shelby e também falasse um pouquinho dessa trajetória para a gente começar aí o nosso Papos da Vida. Obrigado, pastor. Eu sou um irmão em Cristo, cidadão brasileiro, sou procurador da República, mas formei em Direito com 20 anos, muito novo, e logo me dediquei à promotoria de justiça com 25 anos, me tornei promotor de justiça, e a partir daí começou minha luta, minha ação efetiva em defesa da criança, que eu fui promotor de justiça da infância em Brasília. Então mesmo, eu fiquei 4 anos como promotor, até 95, de 91, 92 até 95. Em 95 eu vou para o Ministério Público Federal. Aí eu assumo investigações criminais, ações diversas contra crime organizado, contra corrupção, Minha atuação sempre foi em Brasília, mas eu tive investigações no Brasil inteiro. E mesmo durante esse período de procurador da República, de 95 até aqui, quase 27 anos, eu sempre estive nos finais de semana junto às escolas, igrejas, dando treinamento para professores. Minha especialidade é proteger criança. Uau. Então eu treino o olhar dos profissionais e das famílias para estarem atentos à chegada do mal, principalmente mostrar que o mal já tem um lugar onde ele vai se aproximar. Sim. Nós já sabemos por onde e como. Então é treinar as pessoas para estarem preparadas para essa chegada, protegendo seus filhos, netos, alunos. Muitos professores treinados podem ser um escudo contra o abuso. Então, esse treinamento tem que ser permanente, não pode ser uma ação tópica, um evento. Exato. Nós temos que treinar as pessoas para ter esse olhar. E no caso da família, porque nós sabemos pelas pesquisas, e especialmente nos Estados Unidos, as pesquisas revelam que o maior diferencial e fator para que um aluno, olha só, se torne um bom aluno, não é a qualidade da escola, mas é o apoio da sua família. O apoio da família, eu quero dizer, não precisa ser pai e mãe, pelo menos uma mãe, um pai, ou responsável, que cuide, que esteja interessado naquela criança ou adolescente. Esse apoio familiar é o fator mais importante para o sucesso educacional do filho. Olha só. Olha que coisa interessante. Princípio importantíssimo esse, hein? Agora, recentemente, teve uma moça que foi premiada lá no Realengo, Rio de Janeiro, um bairro no Rio de Janeiro, e essa moça de uns 18 anos, ela foi premiada internacionalmente por um prêmio de matemática, uma Olimpíada de Matemática Internacional. Então, parece que ela surgiu do nada. Então, filmaram a menina, falando do esforço dela, mas o que propiciou que ela fosse aquela aluna é uma família por trás dela. Esteja certo disso. Olha só. Então, nós temos que olhar o aluno e sua família. Porque não é a escola com a família e o aluno. Então, a família, não é à toa que a Constituição diz, família é a base da sociedade. Está na Constituição, artigo 226. Não é a escola, não é igreja. Atenção, é bom falar isso. Claro. Não é partido político. É a família, a base da sociedade. Quem diz isso é a Constituição brasileira. Olha só, que interessante. E falando, pegando esse
gancho aí no final da sua fala, né, que parece que ela apareceu do nada, né, mas que foi todo um trajeto, né, e hoje também, quando nós falamos aí no Brasil do Guilherme Shelby, né, para quem não tinha muita afinidade, não tinha muito interesse sobre o assunto, né? Fala, olha só, apareceu o Guilherme Shelby aí, mas na verdade, né, pelo que nós conversamos aí, já são 3 décadas aí, incansavelmente trabalhando, treinando, né, nessa esfera aí. Então, nós gostaríamos de saber um pouquinho, né, desse início, né, como começou aí o Guilherme Shelby se convertendo, depois aí tendo essa vocação, mesmo que na carreira profissional, para trabalhar lá com crianças, depois trazendo isso, né, para trazer munição para a igreja, para os professores, para a escola, aí no que diz respeito a crianças e adolescentes. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, a minha defesa da infância começa concomitante ao meu assumir o cargo de promotor de justiça em 1992. Minha conversão é em 2006. 2006. Então, olha só, 14 anos, né? Então, o chamado já queimava aí antes da conversão. Antes da conversão. Olha só que legal. E a minha conversão se dá pelo amor, né? Porque eu me apaixonei pela minha esposa, ela era cristã evangélica. Eu falei, nossa, o que eu tenho que fazer para casar com você? Ela falou, olha, tem que converter. Eu falei, então bênção de Deus, vamos converter então, né? Glória a Deus, hein? Só que o negócio foi estreito, né? Foi. Porque não era assim de brincadeira, não. Eu realmente... Foi uma luta, né? Foi uma luta. Porque eu era ateu convicto. Eu era marxista, né? Olha só que informação importante, hein? E aí foi o processo da conversão por meio da minha esposa, da Ela. Que legal. Então ela foi me trazendo os louvores, foi me trazendo o estudo da Bíblia. E enfim, aquilo ali, realmente, eu cheguei a um momento... Quando eu me casei, eu estava convertido, tá? Legal. Não casei num processo de conversão, não. Que bênção, hein? No nosso casamento, eu já estava, assim, plenamente consciente, dedicado ao Senhor. A minha conversão é muito peculiar, porque não teve um dia de conversão, foi um processo. Um processo. Olha aí, um processo. Legal. Eu não tenho um dia para falar. Uma experiência ali numa noite, foi um processo. Não, foi um processo paulatino. Acho que até hoje, acho que eu estou em conversão. Embora, dizendo assim de uma forma mais de brincadeira, mas na verdade é um processo de luta, porque a carne milita contra o espírito, sim, não é? São muitas batalhas, então a gente tem que estar muito atento, né? E aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? A Bíblia alerta a gente, né? Muito bem. Então eu tenho sempre essa visão. E quando eu me converto, me caso em seguida, e aí vem um processo com a família, né? A gente acorda, porque eu era socialista, convertido aos 12 anos, lembra disso? Sim. 12 anos eu me converti ao socialismo. Então, os meus conceitos eram todos socialistas. E eu me converto e permaneço socialista. Até que eu começo a colocar a Bíblia, lendo a Bíblia e me lembrando dos conceitos. Começam a não bater mais. Começam a se chocar. Isso eu acho muito importante, essa fala que você coloca, que você se converteu, né? Mas ali a sua base, a sua cultura e as práticas, pensamentos ainda eram de um socialista. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, né, a igreja ou os líderes, eles vão pensar que o rompimento é imediato. Mas então, da mesma forma que foi construído, precisa ser desconstruído, né? Isso é muito importante, essa fala sua, porque às vezes nós perdemos pessoas porque nós achamos que ele vai ser implodido. Ele não vai ser implodido. Não. Ele vai precisar ser desconstruído para ser construído da forma correta ou a forma em que nós acreditamos, segundo a Bíblia. Muito importante a sua fala. Porque o que acontece com o socialismo? Então vamos lá no fundo do sistema operacional. Vamos pensar num computador, tem um sistema operacional, né? Sim. Que é a programação básica que faz funcionar aquele computador, né? Da mesma forma, aos conceitos ou dogmas básicos do socialismo, que é uma mentalidade, é uma forma de ver o mundo. E aqui, um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida. Porque o socialismo, qual que é a base do pensamento socialista? É a mentalidade de luta de classes. O que é luta de classes? Significa que para o socialista, essa é a base do pensamento dele. Há sempre nas sociedades
há sempre um explorado e um explorador. E não se trata de uma pessoa, é uma classe de explorados e uma classe de exploradores. Classe, por exemplo, na origem de tudo, o explorador era a burguesia, o capitalista, o rico, vamos pensar assim. Sim. Esse era o explorador mau, insensível, que não se importa com as vidas. Só quer ganhar. E do outro lado tem o explorado, a classe dos explorados, que o socialismo designava proletários ou trabalhadores. Essa classe, então, a mentalidade de classe, o que significa? Que as virtudes não estão em pessoas, em indivíduos. Os méritos não estão em pessoas, estão na classe que ela pertence. Então, se é trabalhador, é sempre bom e explorável. E se é burguês, se é um rico, aí é mau, explorador. Só que no socialismo cultural, só para dar um exemplo, isso foi pulverizado. Agora as classes são as mulheres, os negros, as diversas minorias. E aí você coloca a ideia do antagonismo. A mulher é sempre vítima, explorada. E o homem, o explorador, algoz. O negro é sempre vítima e bom. O branco é o racista, que não presta. Essa ideia de antagonismo, o socialismo, ele se alimenta do ódio. Ele se alimenta dessa visão. Trabalhador, você está sendo explorado pelo patrão. Mulheres, você está sendo explorada pelos homens. Então eles tentam transferir o ódio, né, para outra parte, mas então eles precisam do ódio para se manter. A ideia é essa. Essa mentalidade de luta de classes significa que o socialismo precisa nutrir o ódio entre as classes. E esse ódio é a força motriz, porque o explorado tem que subjugar o explorador. Por isso a revolução. Sim. E da mesma forma agora, com o socialismo cultural identitário, significa que as classes revolucionárias não são mais os trabalhadores, como na origem, contra os burgueses, os patrões, não. Embora esteja muito presente. Você vê os líderes socialistas sempre exaltando os trabalhadores contra os empregadores. Sim. Porque sempre é uma lógica... Precisa do embate. Isso é como se o patrão sempre roubasse o empregado. Essa é a lógica que o socialismo quer colocar. Só que agora, houve com a dispersão da luta revolucionária em várias outras classes, isso é o socialismo cultural. É você levar essa visão de luta de classes para colocar em oposição, em confronto, mulheres contra os homens, negros contra os brancos e assim por diante. Então, houve uma dispersão, né, dessa visão de luta de classe. E na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não há nenhuma menção. Jesus Cristo se refere sempre ao indivíduo, no amor ao próximo, na conversão, sim, nas ações. É verdade que a Bíblia reconhece a atividade da tribo, do clã, da nação. Mas aí não há antagonismo, não há figura... fulano, veja, até quando ele expulsou os mercadores do templo, não há nenhuma menoscabo ao comércio. Era o lugar onde eles faziam isso e da forma com que faziam dentro do templo. Então, a Bíblia reconhece o protagonismo do indivíduo. O socialismo reconhece o protagonismo da classe a qual pertence o indivíduo. E nós sabemos, falando, por exemplo, dos negros, sim, que os negros, como os brancos, podem ser bons ou maus. Sim, isso vai além da cor, né? Não é cor. O caráter não está na sexualidade, não está na riqueza, não está na raça. O caráter é individual. Eu não posso, como fazem a mentalidade socialista, depositar numa classe a bondade e na outra a maldade. Sim. Então esse processo choca com a visão bíblica do homem. É outra mentalidade. Sim. Então, quem não conhece o socialismo pensa que o socialismo é justiça social, igual. Nada disso. Não. O socialismo é uma mentalidade que se alimenta do confronto e do ódio entre as classes. Olha só. Isso é muito importante, né, a gente saber, e aí a galera que nos acompanha. Por quê? Porque quando nós falamos da transformação ou da conversão, essa convergência, né, que a gente precisa, é metanoia, né? E a metanoia que eu vejo que às vezes falta nesse processo da conversão. Eu entendo que a pessoa ela se converte, né? E ela vem com
manias, com vícios, e a partir do momento que ela se converte, ela entende que ela está se rendendo a Jesus. Ela tem esse entendimento quando ela se batiza, ela reconhece o senhorio de Jesus sobre ela. E aí, essa metanoia acontece, né, na forma assim, olha, se outrora eu agi assim, ó, tá tendo um conflito aqui, mas se eu entreguei a minha vida para Jesus como meu Senhor, então eu preciso entender que a minha conduta agora precisa estar cativa, ou seja, subjugada a Cristo, e não mais aos meus ideais e aquilo que eu vivia. Obviamente, aqui nós estamos pontuando socialista, mas isso se abrange aí para qualquer outro tipo de prática, né? E aí, quando você se deu conta desses embates, primeiro momento, qual foi a primeira reação que você teve? Pô, tá chocando aqui, tá batendo, né? Como que você começou ali a passar por essa metanoia? Depois da conversão. Né? A desconstrução. Isso, a desconstrução. Como que foi? Quando eu comecei a visualizar a proposta do socialismo cultural para a infância. Porque, como eu sou defensor da infância, sim, eu conheço as leis, eu estou atento à violação dos direitos das crianças, e eu percebo que o socialismo cultural quer usar as crianças como instrumento de transformação revolucionária. E quem fala isso são os autores socialistas. Eles escrevem nos livros que erotizar crianças é uma estratégia política para destruir a família monogâmica. Epa! Ou seja, o grande autor dessa estratégia chama-se Herbert Marcuse. E ele escreve num livro dele, que chama-se Eros e Civilização, a ideia de que ao erotizar as crianças, erotizar, que ele diz no livro, né, que as perversões e taras não pode ser privilégio apenas das prostitutas e degenerados. Ele escreve isso. Não pode ser um privilégio só de prostitutas e degenerados. Caracteriza um privilégio. Hein? Ele quer levar isso para todos. Olha. As taras, as perversões sexuais. Meu Deus. E ele, portanto, propõe que se deixe às crianças a liberdade de praticar todas as práticas sexuais. Todas. Crianças e adolescentes. Ele fala Junga, ele é alemão, né? Ele fala Junga, jovens. Crianças, adolescentes. Porque ele entende que se a criança for erotizada desde cedo, ela vai operar nela uma metanoia. Ele tem razão. As crianças erotizadas ou submetidas a abusos ou a prostituição, elas mudam a mente. Sim. Ele está certo. Tá. A gente sabe que uma experiência, né, ela vai gerar um comportamento, né? Aí esse comportamento, quando ele começa a ser um comportamento coletivo, nós temos aí uma cultura que começa a surgir dentro da sociedade. Permanente. E permanente. Não é uma atitude. Ele não propõe que você deixe a criança. Ele é uma ação de permanência nessa situação. Ele quer um comportamento contínuo para que se torne coletivo, para ele estabelecer essa cultura. E é o que eles estão fazendo. E fazem isso não com esse pretexto, que se falasse isso não ia dar certo. Eles dizem que é aula de educação sexual. Eles dizem que é combater a discriminação contra as minorias. E o pretexto, que aparentemente é bom, serve para essa metanoia perversa. E aí, quando eu vejo isso, aí eu tinha que fazer a opção. Ou ser favorável à erotização pública das crianças, sim, ou dizer, não, isso aí é perverso e é uma violação dos direitos. Porque, como eu conheço as leis, sim, as leis brasileiras proíbem você apresentar pornografia para crianças ou menores de 14 anos. É crime. Ou violação. Não é só pecado, é crime. É crime. Porque crime. Aí é que entra, né? Porque se o cristianismo é apenas de momentos solenes, aí nós ficamos com uma conversão que só dura o domingo à noite. Só domingo aí não ela não chega segunda-feira. Não chega. Porque nós podemos ser qualquer coisa. E a nossa história do cristianismo, infelizmente, não é legal. Por quê? Lembrando só da Alemanha nazista, sim, que era cristã. Como assim? Os evangélicos e os católicos apoiaram Adolf Hitler. Isso é um fato histórico. O racismo nos Estados Unidos não teve aquela oposição dos cristãos. Não teve. Essa é a realidade. Martin Luther King foi um pária no seu tempo. Não era representativo da igreja, pelo contrário. Então a gente vai ter que voltar a algumas reflexões de onde erramos, sim, porque essa reflexão é saudável. Não estou apontando aqui para ninguém, nem dizendo... Mas assim, não podemos continuar nesse caminho. Por que podemos ser qualquer coisa? Sim. Por que o cristão pode ser socialista? O socialismo, por exemplo, propõe um exemplo clássico. Claro.
os partidos socialistas propõem na Câmara dos Deputados obrigar o ensino do islamismo nas escolas públicas. Ao mesmo tempo que proíbe a leitura da Bíblia ou qualquer coisa do cristianismo, há um projeto. Um dia nós podemos acordar, atenção, um dia nós podemos acordar no Brasil e descobrir que é obrigatório, porque se esse projeto de lei for aprovado no Congresso, será obrigatório o estudo da cultura islâmica em todas as escolas brasileiras. Então, veja quem propõe isso. Os partidos socialistas. Eles proíbem a Bíblia, porque o Estado é laico, mas querem impor o estudo do islamismo. E isso eles estão fazendo porque... O Estado só é laico para favorecer eles. Agora, aí que entra. Eles estão certos. Porque vieram para roubar, matar e destruir. Claro. Nós não podemos reclamar da serpente. A serpente faz o papel dela. Ela está fazendo um trabalho bem, o seu mau trabalho. Sim. A questão é os bons não fazerem nada. É isso. E esse é o desafio. E quando eu vi esse processo, eu me levantei, porque aí eu não podia ficar em cima do muro. E aí vem essa caminhada, desde da minha conversão, trazendo para a igreja o esclarecimento, a importância das leis, e também enfrentando esse processo. E isso é interessante porque, da mesma forma, porque nós entendemos que o cristianismo ele não pode ser pela metade, ele precisa ser completo. Então, também, quem é adepto do socialismo, eles não podem escolher uma parte ou outra. Eles têm que seguir todo o projeto. Ou todo o... A maioria nem sabe, viu? Nem sabe. Não sabe. A maioria dos socialistas... Mas na prática é assim. É porque o socialismo cultural, ele vem com um verniz muito interessante. Defender mulheres, Sim. Defender os negros, defender as minorias. Então, todo mundo é favorável à defesa dos mais fracos. Claro. Percebe? Então, muitos... E ele não vem dizendo abertamente o que vai fazer. Ele vem sempre com cláusulas abertas, assim, justiça social. Olha que coisa linda. Combater desigualdades. Claro que somos favoráveis. Só que essas cláusulas gerais... Aí tem os subtópicos, né? O que eles querem fazer não é nada disso. Exato. São cláusulas bonitas, por isso eles ganham muito jovens e adolescentes. Porque... Eles dão uma causa é justo, aparentemente é justo. Mas o que eles querem é muito perverso. Faz sentido. E no Brasil, isso é interessante. Em relação à infância, ilegal. Há leis proibindo, assim, grande parte do que eles fazem, e aqui não importa se é na escola, na família, ou em qualquer ambiente, a criança é protegida no Brasil por leis, não importa quem viole as leis. Pode ser a família, pode ser o professor, pode ser um cuidador. Então tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado, isso é importante. E essa denúncia ela é feita, tem algum canal específico, até para a gente deixar, ou não? Como que funciona essa denúncia? Na polícia mesmo, 190, não? Como funciona? Olha, porque a gente olha muito assim pro abuso físico, né? Eu falo assim, qualquer tipo de abuso que precisa ser denunciado, onde é denunciado? Olha só, muitos de nós sequer ficam indignados com propagandas, Sim. com filmes. Aconteceu recentemente agora na Netflix, né? Aconteceu recentemente um embate. Por quê? Que classificaram o filme. Porque eles sempre entram assim, é censura, querem calar. Não. Você pode fazer filme pornográfico. No Brasil você tem o direito de filmar. Você não pode usar crianças no filme. Exato. E atenção, as crianças não podem assistir o pornográfico. Exato. Esse é o detalhe. Nem o que induz a, né? Às vezes não é explícito, mas induz. Aí o conceito é legal. Artigo 241 Então, seria complexo a gente abordar, mas diria assim, você não pode usar crianças na pornografia, que foi o caso do filme, nem adolescentes. Sim. Se a cena é pornográfica, pode ser só 20 segundos do filme, como foi. Se a cena é pornográfica, o que é pornográfico? É aquilo que é relativo à relação sexual ou que expõe o órgão genital para fins primordialmente sexuais. Se isso está acontecendo numa cena, ou seja, envolve criança e adolescente, proibido. Criança não pode estar na cena. O ator não pode ser criança nem adolescente. Se a cena é de conteúdo sexual, explícito, a lei até diz, real ou simulado. Por exemplo, pode ser uma cena em que não haja nudez, mas se há simulação de um ato sexual, não pode envolver adolescente nem criança. A lei é clara sobre isso. Legal.
Agora, também a criança não pode assistir, nem o adolescente. Então, a criança ou adolescente não pode participar da cena, se ela tem conteúdo sexual, vamos dizer assim, nem pode assistir. É tudo que vemos na televisão aberta. Sim. É tudo que vemos em outdoors nas cidades brasileiras. Agora, por que eles fazem isso? Violam as leis publicamente e continuam violando? Porque a sociedade civil não conhece as leis, se revolta e não sabe dos instrumentos que possui. E aí nós temos que distinguir o abuso físico do estuprador, do pedófilo, que aproxima da criança fisicamente, desse abuso coletivo por meio das mídias. Porque quando você mostra um filme pornográfico, você atinge uma coletividade de crianças. Eu vou dar um exemplo do YouTube. No YouTube, você tem lá um filme infantil. Seu filho de 6, de 8 anos está assistindo um filme infantil. De repente passa uma propaganda com conteúdo erótico, expresso, pornográfico quase. Eu passei por isso em casa. Tanto que nós tivemos aí depois que fazer uma assinatura para não ter mais essas interrupções, porque as propagandas, não sei se não são filtradas ou é intencional, né? Aí eu não sei como é que funciona a política da plataforma, mas no meio de um desenho infantil, né? Aparece lá conteúdo pornográfico também com LGBTs e outros, assim, e aparece e fica lá acho que 30 segundos, se eu não me engano, né? Porque se você não... Ele fica 5 segundos que você não consegue avançar. Mas se você tiver, às vezes, um exemplo, uma mãe, né? Deixou o filho tá fazendo almoço, tá na televisão, se ninguém clica ali no pular, né, aquela propaganda, vai ficar ali 30 segundos, às vezes até 1 minuto, passando todo aquele conteúdo e a criancinha tá lá assistindo, agora, esperando voltar. A gente tem que distinguir o seguinte, mostrar um LGBT não é ilegal. Sim, ou seja, o gay, seja não, eu falo lésbica, a prática, né? A prática é que é ilegal, isso. No sentido do erotismo e pornográfico. Exato, nessa linha que eu falo, não a pessoa em si. Então, quando você mostra a prática erótica ou pornográfica, é ilegal. Você mostrar para criança. Então, esse processo exige de quem defende a criança o conhecimento. Aí eu me refiro aos pais, mães, professores. Eles têm que saber que essa proteção da criança quanto erótico, quanto pornográfico, não é moral. É uma preservação da integridade sexual e psicológica da criança e do adolescente. É diferente. Então nós temos que sair do estágio de dizer eu acho um absurdo, ou olha, eu não faria. Não se trata de você não faria ou de você achar absurdo. Se trata de reconhecer que como pessoa em desenvolvimento, ao ser exposta ao pornográfico, o que acontece? A criança ou adolescente vai querer fazer aquilo que vê. Esse é o princípio. Vai querer reproduzir. Ela é facilmente induzida, levada a praticar atos que não faria se não fosse um induzimento pela imagem. Sim. Então nós temos que ter esse cuidado de trazer a legalidade e a proteção da criança e não ficar num ambiente religioso ou moral, porque esse ambiente só vai gerar polêmica e não vai estabelecer a ordem. Ou seja, a criança não pode ser exposta ao pornográfico e temos que saber o que é pornográfico, porque o pornográfico viola a sua integridade física, sexual e psicológica. Quem fala isso? Aí é interessante botar a lei e as decisões dos tribunais. Porque é importante dar esse exemplo. Segundo a nossa justiça, é possível você estuprar uma criança sem tocar nela fisicamente. Isso é interessante, porque às vezes você fala o abuso, a pessoa acha que é só o ato em si, mas tem muitas coisas que envolvem antes do ato, mas já é abuso, né? Eu vou dar um exemplo concreto. O Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre um caso concreto praticado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O empresário contratava uma mulher, ele ia para o motel. E essa mulher ia para a rua e trazia para ele crianças, meninas, de 8 a 10 anos de idade. Essas meninas eram colocadas no quarto, a mulher saía, e ele deixava a menina de 8, 10 anos numa cama, não tocava nela, não beijava a menina, não tocava no corpo dela, ele ficava em outra cama. Veja, 2 camas separadas. Qual era a atitude que ele tomava então? Ele se masturbava e praticava outros atos e obrigava a criança a assisti-lo. Esse foi o ato. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Que ao obrigar a criança a assistir sua prática sexual,
houve uma violação tal da integridade sexual dessa criança que se configurou estupro. Não houve toque físico, não houve penetração, não houve beijo, não houve nenhuma carícia íntima. Por quê? Porque, segundo a lei brasileira, ao ser exposta a pornografia, ao ser exposta dessa forma a imagem, a cena, a criança teve sua integridade sexual violada. É o que ocorre todos os dias na TV aberta, de maneira maior ou menor. Uhum. Então, esse conhecimento não é moral, não é de cunho religioso. E talvez aqui vá para os cristãos o grande desafio: sair do lugar religioso e da indignação e passar a ocupar o lugar da cidadania. Exato. Porque nós vivemos numa democracia regida por leis. E quando nós levantamos a Bíblia para contrastar essas práticas ilícitas, é tudo que o inimigo quer, é tudo que o perverso quer. Porque ele não quer que a igreja levante o Código Penal, nem o Código Civil, nem o Estatuto da Criança. Isso a igreja não pode fazer. Por quê? Porque quando ela levanta a Bíblia, vira polêmica. Agora é uma discussão. Mas se a igreja começar a levantar o Código Penal, vai dar prisão para ele. Então, infelizmente, os cristãos cumprem o que os perversos querem. Eles querem. Que a gente falar da religião, falar da moral. Quando o que eles fazem violam leis claras. E nós precisamos, portanto, como cristãos, usar as armas corretas para o campo de batalha. Ótimo. Muito bom. Muito bom. E aí, quando é observado isso por um pai ou por algum familiar, ou você percebe no seu vizinho ou na escola, e aí como que eu faço essa formalização da denúncia nesse aspecto? Você tem um órgão muito importante na sociedade. Isso é bom saber, porque eu acredito que muitas pessoas não têm nem noção de como proceder. Todas as cidades têm uma rede de proteção da criança. Essa rede é formada por órgãos públicos e não governamentais. Os órgãos públicos, nós podemos dizer Conselho Tutelar, CREAS e CRAS, que são os órgãos da assistência social, um especializado, outro geral. Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público. E nós temos instituições não governamentais, abrigos, escolas públicas ou particulares. Então, esse sistema, essa rede, tem atribuições específicas. O órgão mais importante para essa defesa é o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Esse é o órgão. Então, na sua cidade, em qualquer cidade, tem um Conselho Tutelar. Ótimo. Há diversos estágios de preparação do Conselho Tutelar. Precisa estar atento se na sua cidade ele está bem. E são pessoas, porque infelizmente toda a instituição está submetida a isso, né? Às vezes você tem instituições que não estão preparadas. Então, esse alerta é importante. Ou às vezes tem pessoas que não querem resolver, quer segurar, entre aspas, quer engavetar a denúncia ali, né? Pode acontecer. Agora, existe o Ministério Público, que também é um promotor de justiça da sociedade, que é um órgão assim, supervisionador de todos os órgãos públicos. Legal. E da sociedade também. Então, é uma atribuição extraordinária do promotor de justiça. Agora, você tem os órgãos de Disque 100, por exemplo. O que o Disque 100 vai fazer? É um número para denúncia. O Disque 100 vai encaminhar a sua denúncia para o Conselho Tutelar da sua cidade. Então, ele vai fazer isso sem que você seja identificado. Se você quiser fazer essa denúncia de um fato concreto, real, de uma suspeita, o Disque 100 você vai ficar protegido contra a sua identificação, para que o caso seja abordado sem que você seja exposto, né, perante as autoridades ou pessoas. Muito legal mesmo. Ó, gente, então aí, ó, essas informações são importantes, né? Porque nós não se trata apenas, quando nós falamos de igreja, né? Às vezes vem aquele julgamento, é pecado, não é pecado. Não, vai além disso, né? É crime, né? E precisam ser ali aplicadas as devidas correções que a nossa lei manda, além, obviamente, da questão do pecado, mas é muito além disso, né? Não é algo que a gente vai resolver muitas vezes dentro da igreja ou de um gabinete pastoral. Tem que ser levado muitas vezes para um tribunal, para que tenha um julgamento e aplicadas as sentenças necessárias, né? Então isso é muito importante para nós, né, como igreja, cidadãos, nós precisamos entender a seriedade disso,
né? E como o Guilherme estava falando aqui pra gente, não é só na escola, às vezes é dentro da casa, às vezes você mora num apartamento, você mora numa vizinhança, você vê uma casa que você suspeita de algo, é muito interessante, né? E quando eu falo da suspeita, né, às vezes vale ali uma investigação e uma denúncia do que, não, pode não ser nada, mas pode ser. E às vezes aquela situação, você é a única pessoa que tem essa suspeita. Então não guarde isso para você, né? Algo que o Guilherme ele fala que me chamou muita atenção é isso, né? Você proteger um vulnerável, né, do estupro ou de um abuso é tão espiritual quanto você orar por ele, né? Então isso nós precisamos ter esse entendimento, né? Não pode ficar só na indignação, não pode ficar só ali na retórica, não. Nós precisamos aprender a agir. Então a ideia aqui é apresentar um pouco a pessoa, né, do Guilherme, de quem ele era, de como ele se converteu, né, mas de tudo isso que ele carrega, né? Em cima disso, eu gostaria que, se você conseguisse pontuar ali, 3 pontos importantes para que você ensine aqueles assim. Eu tenho um entendimento agora, né, do que acontece no Brasil, infelizmente. Claro que acontece no mundo todo, mas vamos falar aqui da nossa terra, né? Eu sei o que acontece, né, e agora eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei como. E com toda certeza, né, desde 92, 91, 92 até 22, né, foram aí centenas, talvez milhares de experiências, e isso vai trazendo um know-how, vai trazendo uma expertise, digamos assim, né, passa a conhecer os atalhos, né, ou os meios mais rápidos para que a justiça seja feita. E quando eu falo mais rápidos, não é o jeitinho brasileiro, mas os meios legais, né, mais rápidos que um cidadão comum pode fazer para alcançar isso, e também como ele pode adquirir conhecimento com algumas indicações aí que no seu entendimento é mais absorvível para uma pessoa que não tem aí toda a bagagem que hoje você conseguiu conquistar. O primeiro passo é a consciência do mal. Saber que está acontecendo isso com as crianças. Tanto na esfera pessoal, familiar, e o abuso ocorre muitas vezes no ambiente familiar, sim, sim, quanto no ambiente público. Saber que essas ações públicas de erotização das crianças, por meio da exposição à pornografia a crianças e adolescentes, é ilegal. Então, essa consciência do que está acontecendo é o primeiro passo. Em seguida, conhecer as leis. Porque as leis são um referencial básico da democracia. É por isso que os perversos querem tanto leis. Não conseguem as leis. Mas qualquer motivo eles querem uma base jurídica. Nós estamos numa guerra jurídica. A igreja e os cristãos têm que entender isso. O instrumento hoje para os Josué e Déboras da nossa geração são as leis. As leis são as armas da nossa geração. Sim. No passado eram espadas, porretes, escudos. Agora é a lei. Porque nós temos uma estrutura na democracia para fazer cumprir a lei. Que estrutura é essa? Delegados de polícia, polícia militar, promotores de justiça, juiz. Nós temos um aparato estatal esperando os cristãos, claro, diante de fundadas situações. Claro, claro. E aqui é grave isso porque o assodamento, a precipitação pode gerar, vamos dizer assim, o colapso, porque se todo mundo começar a denunciar uma situação de ouvir dizer, ou eu acho aquilo estranho, não, aí nós vamos ter um problema. Claro. Porque os órgãos não vão dar conta das desconfianças. Sim. Então nós precisamos ter um cuidado para não encaminhar situações muito pouco apuradas. E todos nós podemos, porque é fácil obter informações sobre situações. Se você tem, por exemplo, um vizinho que você suspeita que é vítima de alguma situação, converse com outras pessoas. Talvez a pessoa que trabalha na sua casa tenha mais informações. Então você vai aferindo ali com um jeitinho para que você, não, realmente tem uma situação. Ou se você visualizou, aí você viu. Então se você visualizou o abuso sendo praticado e tem relevância, então você pode agir, e aí com o fato que você presenciou. Sim. Ou se alguém contou para você, e aí você tem que ter certeza, porque às vezes as pessoas, quem conta um conto, aumenta um ponto.
Talvez aumenta 2, né? Às vezes aumenta vários, né? E aí você chega na autoridade, não foi isso, não foi isso. Aí realmente fica complicado. Complexo. Você ocupar uma estrutura com uma coisa que você mesmo poderia ter checado se era real ou não. Às vezes até uma brincadeira que acaba ocupando uma delegacia, uma situação até de injustiça. Às vezes alguém perseguindo o outro acusa injustamente. Acontece também. Olha quanta situação aí. Então esse encaminhar, denunciar, ele tem que ser trabalhado para que as pessoas não façam injustiças nem ocupem o serviço público com coisas sem sentido. Agora, o mais importante é a preparação das lideranças. E aqui me refiro a professores, advogados, líderes da igreja, porque a igreja é uma instituição da sociedade civil. Nós somos, aliás, é bom lembrar isso para a igreja, ela esquece sua história. Quem fazia assistência social, quem faz assistência social há 2000 anos somos nós, a igreja cristã. Verdade. Na Idade Média, quem era responsável pelo apoio aos necessitados? Quem ajudava os idosos, os enfermos? Sim. A igreja cristã. Isso é história. É isso. Não é porque eu sou cristão. Desde a igreja primitiva, né? Desde a igreja primitiva. O primeiro mártir da igreja, ele trabalhava na assistência às viúvas, que era Estevão. Né? Ele trabalhava ali na assistência social. A historiografia não chega até Estevão, mas chega à igreja primitiva do segundo século. Não é do primeiro. Mas a partir do segundo século, e quem fala isso são os historiadores ateus. Eles são categóricos em reconhecer pelas provas históricas. Historicamente, nem biblicamente. Não é nem bíblica, são fontes extra-bíblicas. Olha só que bom. Estou falando de ateus, historiadores que não são cristãos, mas que nos seus livros eles reconhecem. A igreja cristã cuidava dos órfãos e dos enfermos. Aliás, esse cuidado, e eles próprios dizem, principalmente das mulheres, esse cuidado com os enfermos e idosos foi um fator decisivo para a expansão do cristianismo. Porque todo mundo era simpático a quem cuidava dos órfãos, enfermos e idosos. Quem cuidava? Os cristãos. Cuidavam de pessoas que não eram cristãs, cuidavam dos romanos, cuidavam de quem fosse. Esse amor ao próximo, praticado de forma genuína, intencional, porque eu não acredito que era só... cuidava, claro, mas não tenho dúvida que depois orava. Não tenho dúvida que depois... pacote completo, né? Pacote completo. Mas o cuidado era genuíno. Não era assim, eu vou cuidar para evangelizar. Não. Era um cuidado genuíno. É isso. Que depois é natural. Quando você cuida, é natural depois a pessoa... Que eu digo, né? Quem cuida ganha autoridade para falar. É verdade. Porque aí não vai ser simplesmente uma fala ou um discurso, né? Ele vai viver aquilo, que vai ser o estilo de vida dele, né? Ótimo. Guilherme, muito bom, né, esse tempo aqui, conhecer um pouquinho melhor da sua pessoa, né, da sua trajetória, né, do trabalho, né? Parabéns. Né? A gente sabe que quando a gente se posiciona, né, toma pancada mesmo, é atacado, né? Mas a gente sabe que o entendimento, o propósito, a convicção daquilo que nós fazemos, no caso do seu trabalho, essa convicção aí, esse impulso, Deus ele te projeta, te impulsiona aí mesmo para que você esteja aí na linha de frente. Né? Então, nós reconhecemos mesmo o seu trabalho, nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Já agradecemos aí também a sua esposa, eu nem conheço ela, mas glória a Deus aí pela conversão lá. Deus une propósitos, né? Amém. Olha só que bênção. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, a sua participação. Eu tenho certeza que não só aqui, né, no nosso podcast, no Papos da Vida, mas também agora nas palestras que nós vamos ter para a igreja e também aí para os educadores da cidade, da região. Vai ser aí sensacional e vai ser o início aí de algo que nós acreditamos que vai dar muito fruto, se Deus quiser. Amém. Amém? Obrigado, pastor. Gente, Deus abençoe vocês. Fique aí então com mais esse episódio do Papos da Vida e até a próxima. Deus abençoe.